Denilson Neles com Denilson Show! E aí, conta tudo? Meu parceiro, tudo bem, meu? Tudo. Noite fria ontem, hein, Neg? Noite fria. Caramba, noite velho. fria. Boa tarde, meu. Tudo bem? Boa tarde. Ouvintes do Band News FM, uma ótima tarde. Debrinha. Oi, Dedê. Fábio, uma ótima tarde. certo. 17 anos de rádio, hein, cara? Você vê? Que legal. E eu tô pra completar um ano já. Já. Acho que agora, semana que Dia vem, acho que são... 23. É, daqui a pouquinho, um ano de Segunda-feira. rádio. Exatamente. Um Dia parabéns 23, a data importantíssima. 23, Não. não. Parabéns. Aniversário- Aniversário do dia 23. Aniversário do É. Neg? 23. 23? A gente não pode esquecer, É mesmo? segunda-feira. Não, não vamos, é impossível esquecer. Segunda? Com esse, Vamos, com esse então, tamanhão beleza, todo dele, com esse ficamos tamanhão aqui. todo, a gente não vai esquecer. Um abraço a todos, parabéns à Rádio Band News FM, a minha gratidão pela recepção que eu tive desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar aqui. E com vocês, né? Cada dia que passa a gente tá mais a gente vai se entendendo cada vez Claro, mais, né? entrosamento. Pelo olhar, isso é uma muito, honra. muito legal. O Eneg da grande residência dele, cada dia ele tá num lugar. Obrigado também, Eneg, pelo carinho e respeito com o meu trabalho. E que continuamos assim, né? Nessa batida e a toda a redação também um parabéns. Bom, gente, temos clássico final de semana. Tem. O tal do majestoso, né? Pegar os números, impressionante os números, vou até falar baixo. 15 jogos na arena. 10 né? vitórias do Corinthians. São Paulo nunca venceu. Lá. 5 empates. Ou seja, uma massagem, né? Um retrospecto extremamente negativo, né? Eu acho que tem que servir de motivação justamente pro São Paulo. O Corinthians, eu acho que até vive um momento melhor do que o São Paulo. Vale lembrar que o Vitor não venceu o clássico ainda, mas é muito diferente do que... Hoje o Vitor é um outro treinador, se pode dizer assim ou não, né? A gente entende agora mais o trabalho do Vitor depois desse período de futebol brasileiro. O Corinthians também está jogando futebol melhor, diferente do que foi o confronto do Vitor e do Corinthians no Morumbi com o Rogério Ceni. Praticamente o mesmo time daquela ocasião de semi de Paulista por parte do São Paulo. Naquela ocasião, o Maicon, por exemplo, não jogou, ele estava com o Duqueiroz ali no meio de campo, enfim. Então é um time um pouquinho diferente daquela ocasião. O Jô, naquela semifinal não jogou o Roger Guedes, o Juliano também jogou e provavelmente não deve jogar essa aqui. O fato é que é um retrospecto extremamente negativo. A imprensa, obviamente, faz o trabalho de trazer esses números pro apaixonado, e o Corinthians tira uma onda em relação a esses números, mas é um momento também do São Paulo quebrar isso por dois motivos. Primeiro porque, cara, o torcedor quer ver essa vitória na Neoquímica Arena, e provavelmente com essa vitória o São Paulo assume a liderança no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo já foi líder nesse Campeonato Brasileiro, mas se eu não me engano uma ou duas rodadas só, mas eu acho que só uma rodada. A primeira rodada como líder do campeonato. Então é importante para a autoestima dos jogadores, né? Do São Paulo nesse caso. Mas vai ser um jogo complicado. Jogar na Neoquímica sempre foi um jogo muito difícil. O torcedor corintiano sempre tem uma presença muito maçante, né, num clássico como esse. São Paulo vem de um momento muito positivo, né, além de classificação em Copa do Brasil. Ontem, com transmissão Silva Júnior, Maurício e eu, Bruno Camarão aqui, enfim, trabalhando. A gente Vocês se divertiram ontem na transmissão que cantinho, eu ouvi, viu? A gente no quentinho. Eu ouvi de ponta a ponta, mas foi legal a transmissão. A gente conseguiu se divertir, até porque o jogo, São Paulo fez... o São Paulo fez o jogo ficar fácil, porque com 6 minutos o Nestor fez o gol. O Nestor que voltou depois de 2 jogos, por causa de uma virose, ele acabou ficando fora. E nem sei se vai ser titular no final de semana, justamente por essa questão física. A gente tem a prévia do São Paulo é o time principal, há uma dúvida de Luciano e Éder, mas provavelmente ele deve ir de Luciano, porque o Éder jogou praticamente o jogo todo ontem, então tem uma questão de cansaço. Estamos falando aí de praticamente 2 dias de recuperação, então eu acho que o Éder fica fora desse jogo, ele deve entrar com o Luciano. Pode ser uma questão da lei do ex. Caleri titular, Alisson titular, no meio de campo com o Pablo Maia, Igor Gomes, que ontem também ficou no banco de reserva e não entrou. Ou seja, o Arboleda, Léo e Diego Costa deve fazer a linha de 3 zagueiros, com o Rafinha e o Wellington mais avançados pelos lados do campo. Ou seja, a São Paulo com força total. Num passado não tão distante, os times se enfrentaram numa situação ao contrário. São Paulo com mais tempo de descanso e o Corinthians com menos tempo. Vitor reclamou em relação a esse período.
Rogério Ceni veio a público e concordou com ele, só que agora a situação é inversa, né? São Paulo com 2 dias de preparação e o Corinthians a gente pode colocar aí quase 5 dias, né? Jogaram na terça-feira pela Libertadores, jogo difícil, não é uma viagem tão longa assim, Argentina-Brasil, mas enfim, há um desgaste que a gente tem que levar em consideração, mas o São Paulo tem, assim, não vou falar obrigação, mas essa motivação de quebrar uma estatística extremamente ruim do São Paulo e também se agarrar numa possibilidade de terminar a rodada aí como líder. Vale lembrar que o América enfrenta o Botafogo lá em BH, o Botafogo uma questão de critérios aí, né, porque estão tudo igual, mas acho do o gol pro São Paulo tá um pouco mais à frente. Então São Paulo tem um saldo de 4, Botafogo de 3. São Paulo fez 11 gols, Botafogo 10. Que entrosamento, Fábio. Então isso faz com que o São Paulo, de repente, possa realmente conquistar a liderança do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Muito bem, para encerrar, você trouxe dados históricos aí, né? Falou do retrospecto São Paulo e Corinthians na Neoquímica Arena. O majestoso que tá na sua cabeça, na sua memória, no seu coração, é aquele de 98, final do Paulista? Fato. Você arrebentou naquele jogo, você e o França, era o jogo da volta do Raí, né? Jogo da volta do Raí e, individualmente falando, algumas coisas me traz a boa lembrança, o fato de ganhar, ser campeão paulista, sair deixando esse título pro torcedor São Paulino. Eu caí num erro de dar uma declaração e prometer o título paulista. Eu já estava vendido pro Real Betis, naquela ocasião o jogador mais caro do mundo, com 19 para 20 anos, então tinha ali uma responsabilidade gigantesca em cima de mim. Passei mal um dia antes do jogo na concentração, passei mal na manhã do jogo, só fui começar a melhorar depois do almoço e o resultado foi aquele. Eu me destaquei, o São Paulo se destacou. Você deu o passe pro último gol. Dei o passe pro França pro último ainda gol. Saiu fazendo assim, ó. Acabou, né? Acabou. Então tem realmente, quando a gente fala de majestoso, pra mim é o jogo que na minha cabeça é o que eu tenho guardado e com uma ótima lembrança. Muito bem. Beleza? Dito. Valeu. Ótimo final de semana. Valeu. E o senhor vai almoçar? Eu vou almoçar. Essa semana eu quase não almocei em casa. Tem almocei 2 vezes em coxinha, casa. tem bolinha Tem de coxinha, queijo. Débora. Vai acabar com essa dieta ali, mas... Paçoca, eu vi que tem Bolinho. paçoca ali. Pega um pedacinho Paçoca de é bolo. muito Tem bolo, meu Deus do céu. Dá uma passadinha ali. Mas parabéns pra rádio Band News FM. Valeu. Parabéns pra todos nós. Vida longa pra nós. ouvinte. Um É beijo, isso. ouvintes. E obrigado, hein, Valeu. ouvintes. Ouvintes, obrigado, hein. O presente é de vocês. Valeu. Tchau. É isso. Beijos. Segunda, tamo juntos.